Agora foi rápido. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. A gente está aqui para a palestra Otimizando a Gestão de Tempo com Trello, que vai ser feita pelo Rafael Carvalho e vai ter administração. Deixa eu passar o slide aqui. A oficina vai ser realizada, a palestra vai ser realizada com a ferramenta, o Trello. Então, vai ser uma coisa bem prática. O link está disponibilizado no chat para se alguém quiser começar uma conta e já ir fazendo paralelamente. Aqui a gente trouxe algumas informações sobre o nosso palestrante. Rafael vai falar um pouquinho depois, mas a gente vai dar aqui rapidinho, né? Entre 1 milhão de coisas. Rafael é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, especialista em gestão com pessoas pela Universidade de Pernambuco, mestre em Administração Pública, o Profiap, todo mundo sabe, pela Rural, instituição onde ele atua como servidor técnico administrativo e desempenhando as funções do administrador. Atualmente, ocupa a função de diretor do Departamento de Planejamento e Acompanhamento da UFRPA. Rafael, você falar alguma coisa, complementar? Obrigado, Eduarda. Eu queria só, nesse momento, agradecer a oportunidade, né? Eu fico muito contente com essa parceria que já de longa data, né, com a professora Alessandra. Para quem não sabe, a professora Alessandra foi uma colega de trabalho desde que eu cheguei na Rural, né? Coincidência, hoje, às vezes a gente está acontecendo tanta coisa, né, ao mesmo tempo, e a gente às vezes não para pensar. Hoje eu estou fazendo 6 anos de universidade. E aí eu lembro que desde dessa minha trajetória na UFRPE, na Pró-Reitoria de Planejamento, já tinha contato com a professora Alessandra, né? A gente já discutia planejamento, a gente já trabalhou no planejamento estratégico do departamento, e em 2019 eu ingressei no Profiap, no mestrado profissional. A professora Alessandra foi a minha orientadora, né? E consegui terminar esse mestrado muito bem orientado em 2022, ano passado, né? E nesse momento só queria realmente agradecer, né, toda essa parceria, né, que é de longa data e que a gente pode sempre, né, sempre me coloco à disposição para a gente poder contribuir de qualquer forma, né, seja no departamento, no programa de pós e aqui no PET, né, muito legal essa experiência. É isso, nós que agradecemos imensamente. Eu vou estar aqui parando de coisar o slide para poder colocar na tua tela. Acredito que tenha ido. Pronto. Novamente iremos agradecer muito durante essa palestra, mas a palavra é toda sua agora, Rafael. Bom, gente, primeiramente, novamente, né, boa tarde a todos, né, eu queria também contextualizar um pouquinho para a gente discutir em que sentido, né, surgiu essa demanda, né, por que Rafael está falando de Trello na universidade. É uma ferramenta, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ela, né, o que como é que a gente pode trabalhar nessa ferramenta, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Trello ela é uma ferramenta que hoje ela está institucionalizada na UFRPE, ela não está universalizada na UFRPE, mas ela é institucional. A gente já utiliza essa ferramenta institucionalmente nas nossas demandas, né, de gestão da universidade. Então, a gente faz todo o acompanhamento do plano de desenvolvimento institucional, né, do alcance de resultados nessa ferramenta. A gente faz o acompanhamento do plano de gestão da universidade nessa ferramenta. Então, a gente tem a utilização recorrente e institucional de diversas demandas da universidade. Porém, e aí onde é que Rafael entra nessa história, né? Muita gente gosta de se brincar, Rafa é quem sabe tudo de Trello, está pensando em alguma coisa, chama Rafa que ele ajuda. E eu não gosto de dizer que eu sou a pessoa que mais sabe de Trello na universidade, longe disso, né? O que eu posso dizer, e aí com tranquilidade, é que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a utilizar institucionalmente. A gente lá na Pró-Reitoria de Planejamento, né, hoje eu sou, desde que eu cheguei na universidade, eu atuo na Pró-Reitoria de Planejamento da UFRPE, e a gente tem uma vivência, né, a gente precisa fomentar o uso, inclusive, de novas metodologias e sistemas para o trabalho, para a gestão. Em 2018, na Proplan, a gente começou a utilizar essa ferramenta lá. E aí, de lá para cá, a gente tem uma vivência, né, a gente consegue pegar uma certa experiência no desempenho
da ferramenta. E por isso que é comum, eu já ministrei, eu acho que 2 ou 3 cursos em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, alguns treinamentos, estou sempre disponível para quem precisar entender um pouquinho melhor dessa ferramenta, tá? E aí, assim, como o Eduardo adiantou, eu prefiro que a gente trabalhe de uma forma bem prática, tá? Não vai ser uma palestra, não vai ser nada muito formal, a gente vai conversando, eu vou mostrar um pouquinho como a gente usa o Trello, né? E nesse sentido, eu vou partir do princípio que nem todo mundo conhece, porque eu sei que algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já trabalham, mas eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar. Então, eu vou partir do princípio para a gente nivelar para quem não tem o conhecimento. Então, eu gosto de explicar assim de uma forma mais devagarinho, de uma forma mais tranquila, para a gente dar aquele start na ferramenta. Para quem quiser, obviamente, se aprofundar, vai ter toda a oportunidade de fazer isso em outro momento, tá? Então, vou começar aqui a transmitir a minha tela para vocês. Só um momentinho. Pronto, vocês já estão conseguindo ver? Sim, tudo certinho. Certo. Então, vou lá. O link, ele já está aí no chat, né? Eduardo mandou para vocês, mas é trello.com, basicamente, né? Trello com 2 L's. E o Trello, ela é uma ferramenta gratuita, tá? Ela faz parte de um conglomerado de outras ferramentas, né? De gestão de tempo, gestão do trabalho, e todas esse conglomerado de aplicativos e aplicações, elas estão contidas, elas fazem parte da empresa que é a Atlassian, é a grande empresa por trás dessas ferramentas. A Trello é um módulo, vamos dizer assim, né, um aplicativo dentro desse sentido. E é uma ferramenta, né, digital gratuita, né? Obviamente que o Trello ele possui licenças pagas com recursos adicionais. Porém, a gente vai aqui trabalhar o exemplo com a licença grátis e vocês vão perceber que a gente já pode trabalhar de uma forma muito parecida até com para as nossas necessidades, né? Para a necessidade do PET, a gente pode trabalhar com a licença grátis tranquilamente, né? Inclusive, como eu falei, a gente começou a trabalhar o Trello na universidade, institucionalmente, em 2018, com as licenças grátis, e a gente só veio adquirir licenças pagas, né? Licenças que antes eram business class, hoje são licenças premium, em 2021. Né? Então, a gente conseguiu trabalhar bastante tempo com as licenças gratuitas mesmo. As licenças pagas, elas só foram necessárias à medida que a gente ampliou o uso na universidade, e aí a gente teve o uso de centenas de pessoas, então a gente teve que ampliar isso. Mas, sem mais delongas, vamos entrar na ferramenta para vocês visualizarem aqui. Né? O link já está no chat, para quem quiser entrar, para quem quiser já ir exercitando, mas a gente vai clicar aqui em entrar. E o Trello, que é interessante, né? Ele já tem integração com diversas outras contas ou provedores, né? Então, se você já tem uma conta do Google, né, um e-mail Gmail, uma conta da Microsoft, um e-mail Hotmail, Outlook, uma conta da Apple ou do Slack, essa integração ela é feita de forma direta, você não precisa nem fazer um cadastro, você vai entrar com a sua conta da Google tranquilamente. Se não, você vai fazer o seu cadastro, né? Você vai poder criar uma conta aqui embaixo, nesse botãozinho, e é um dos cadastros assim mais rápidos que eu já conheci. Você vai cadastrar um e-mail, vai cadastrar uma senha, basicamente isso. Vai validar o seu e-mail e já vai poder utilizar. Eu tenho, né, a minha conta institucional, né? Como a gente tem as licenças pagas na UFRPE, eu entro com a minha conta institucional, meu e-mail que é @ufrpe.br. Mas aqui eu vou utilizar a minha conta pessoal porque eu dei uma limpada nela, né? Na minha conta profissional, ela já tem muita coisa. Então, para quem não conhece, pode se assustar na hora que vê, pode não entender muito bem o que é que está apresentando lá. Então, eu prefiro entrar na minha conta pessoal, que está zerada, eu já fiz uma limpeza nela, para a gente ir devagarinho trabalhando o uso dessa ferramenta, tá? Então, eu vou entrar aqui com a minha conta pessoal, meu e-mail Gmail do Google, vocês podem ver que eu vou fazer o login de uma forma muito simples. E aqui a gente já entrou
no Trello, né? A gente já está de cara, já está dentro do Trello. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, para quem estiver acompanhando. E vamos lá, vamos agora começar a falar o que é essa ferramenta, né? Porque muita gente ouve falar Trello, para que serve? O Trello, ele mesmo se apresenta, né? Se você for entrar no site, se você for entrar no blog do Trello, ele vai se apresentar como uma ferramenta que vem para organizar a sua vida. Então, é um grande organizador de atividades. Né? E assim, de uma forma bem prática, é nada mais do que isso. É uma ferramenta que ela está muito associada à gestão de projetos, gestão de processos, gestão de atividades, gestão do tempo. Então, a gente vai poder utilizar essa ferramenta para organizar não apenas nossas atividades laborais, ou de estudo, ou de trabalho, mas as nossas atividades pessoais também, tá? Depois eu vou falar alguns exemplos que a gente vai poder utilizar tanto na vida profissional, ou na educação, quanto na vida pessoal também, tá? É uma ferramenta excelente para quem quer trabalhar e organizar a sua vida. E com isso, obviamente, fazer uma gestão melhor do seu tempo, né? Que é algo que a gente, usualmente, né, com toda a dinâmica do mundo, a gente não consegue gerenciar muito bem nosso tempo. Então, vamos lá, o Trello é uma ferramenta online, é uma ferramenta gratuita, ela nos possibilita fazer gestão de projetos, gestão de processos, de atividades, de uma forma organizada, de uma forma muito visual, tá? Esse aspecto visual do Trello, ele é muito importante, vocês vão perceber já já o porquê disso. E um fator muito importante do Trello é que ele possibilita o compartilhamento desse trabalho, dessas atividades, tá? A gente tem a possibilidade, no Trello, de compartilhar as nossas demandas, né? Então, num contexto de trabalho, num contexto de estudo, eu posso organizar as nossas atividades de uma forma que um grupo de pessoas colabore para o atingimento lá dos nossos objetivos, dos resultados, que quer que seja que a gente queira trabalhar. Né? Eu posso, obviamente, trabalhar com uma demanda pessoal, particular, posso também, mas o Trello possibilita a coletividade, o compartilhamento de uma forma muito efetiva. Né? A gente tem outras ferramentas que a gente pode fazer isso também. A gente pode ter documentos no Drive, documentos no Google Docs ou em planilhas dos Sheets que vão ser compartilhados, tudo bem. Mas o Trello a gente vai ter recursos adicionais que, inclusive, a gente pode ter integrações com essas ferramentas que a gente já conhece. E eu vou mostrar, tá? Então, o fator-chave do Trello é a organização do trabalho, possibilidade de coletividade e compartilhamento, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do Trello e ela está zerada, como vocês podem perceber. Assim que vocês fizerem o seu cadastro e vocês ingressarem no Trello de cara, o Trello ele já vai sugerir para vocês que façam um cadastro, né, uma definição de uma área de trabalho. Né? O que é que seria uma área de trabalho? Antigamente, o Trello, ele tinha, essa área de trabalho ela tinha um nome mais fácil, mais simples de entender. Eu gostava mais do nome anterior, antes de atualizar, que eram times. Né? Então, a gente já poderia organizar o nosso trabalho no Trello por meio de times. Então, a gente poderia criar, por exemplo, o time do PET, o time PET ADM e o FRPE. E aí você já pode entender que a gente vai cadastrar todos os integrantes do PET ADM PE ali naquele time. Naquele contexto, as pessoas vão trabalhar e pensar o PET. Mas eu posso ter um time da Proplan, um time da Corretoria de Planejamento, um time da Comissão de Extensão do Departamento de Administração, tá? Hoje, todos esses times são chamados de área de trabalho, é a mesma coisa, só mudou o nome. Então, na área de trabalho, a gente vai basicamente definir o nosso grupo de trabalho, né? O grupo, o contexto em que a gente quer trabalhar. E uma coisa que vocês vão perceber também no Trello é que vai ficar recorrente, mas o Trello ele visa organizar o trabalho, né? E qual é uma das melhores formas de a gente fazer a organização do nosso trabalho, a organização do nosso tempo? É a gente fazer classificações, tá? Então, se eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou começar a fazer umas classificações, né? Das mais abrangentes para as mais específicas. E no Trello, a primeira classificação é essa, tá? Eu vou ter que criar uma área de trabalho.
Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? O Trello já está me dizendo aqui que eu ainda não sou membro de nenhuma área de trabalho nessa minha conta aqui particular. Vamos criar uma área de trabalho. A gente tem um link aqui, né? Criar uma área de trabalho. A gente tem um botão aqui do lado esquerdo com um botãozinho mais, criar uma área de trabalho. Eu tenho um botão criar azul aqui, que eu consigo criar uma área de trabalho também. Então, um outro detalhe, tá? Vocês já podem perceber aqui que eu falei, em 10 segundos, 3 formas de a gente criar uma área de trabalho. Eu tenho um link aqui, eu tenho um botão aqui embaixo, tenho um botão aqui em cima. O que é que eu quero dizer com isso? O Trello, ele possui vários caminhos, tá? Eu posso fazer o desenvolvimento do meu trabalho no Trello em diversos botões, diversos caminhos. Vai muito do usuário, da criatividade do usuário. E aí é um ponto-chave, tá? Vocês vão perceber também que o Trello, ele vai dar as possibilidades e cabe ao usuário organizar o seu trabalho. Primeiro, mentalmente, né? Você vai ter que refletir como é que eu vou fazer, como é que eu vou organizar aqui e trabalhar no Trello de uma forma. Então, por exemplo, eu posso fazer eu faço parte da Pró-Reitoria de Planejamento e eu gosto, né, Rafael, eu gosto de organizar o meu trabalho nos meus quadros, em minha área de trabalho de uma forma, mas eu posso ter colegas que gostam de trabalhar organizado de outra forma e vocês vão perceber isso também, tá? Isso vai muito da criatividade do usuário, de como a pessoa que está ali gerenciando o sistema vai organizar. Então, a gente pode aqui criar área de trabalho, isso é um exemplo de como a gente pode fazer uma coisa no Trello de diversas formas. Mas vamos lá, criar uma área de trabalho. A gente vai poder criar uma área de trabalho e diz aqui o seguinte, né? Aumente sua produtividade facilitando o acesso de todos aos quadros em um só local. Então, a gente vai criar um local ali, uma área de trabalho, para trabalhar os nossos quadros. Mas daqui a pouco a gente fala sobre quadro. Qual vai ser o nome da área de trabalho? Eu vou botar aqui PET, ADM, UFRPE, porque aí a gente vai fazer um rascunho aqui, vai fazer um exercício de tentar organizar um trabalho minimamente do PET, ADM. Você pode ver aqui que o Trello já sugere, né? O nome da área de trabalho pode ser o nome da empresa, o nome da equipe, o nome da organização, enfim. O tipo de área de trabalho, a gente vai aqui classificar entre engenharia, educação, pequena empresa. Basicamente, isso aqui não é para classificação, isso não faz muita diferença, não. Eu vou botar a educação aqui, e se eu quiser, eu posso colocar uma descrição. Eu posso dizer que essa área de trabalho é voltada para os integrantes do PET-ADM da UFRPE, ela deve ser trabalhada da seguinte maneira, a gente pode colocar alguns acordos aqui, mas isso aqui é opcional, tá? Muitas vezes a gente não precisa descrever a área de trabalho. E aí, vamos continuar, a gente vai criar a nossa área de trabalho, e vocês já podem ver que a tela já mudou um pouquinho, né? A gente já apareceu aqui a minha área de trabalho PET-ADM, UFRPE. Antes ela estava livre, limpa, agora já tem essa área de trabalho aqui. Ao longo do tempo, é comum, né, você ir entrando em várias áreas de trabalho. E como é que eu vou poder fazer a migração entre uma e outra? A gente tem esse menu aqui superior à esquerda, que diz áreas de trabalho. E aí você abre aqui, vai ter uma lista suspensa com todas as áreas de trabalho. Depois, se a gente tiver tempo, eu vou mostrar a minha conta profissional do Trello, e vocês vão perceber que eu tenho várias áreas de trabalho, né? Inclusive, eu já fiz parte de dezenas, e não estou exagerando. Eu já participei de dezenas de áreas de trabalho no Trello. Um dia desse foi que eu fui fazendo uma limpa. Mas aqui você vai poder fazer a modificação entre uma e outra. Vamos lá, a gente já tem a área de trabalho, a gente já tem aqui o nosso grupo já foi criado, né? A gente tem aqui, nesse menuzinho, quando eu abro, a gente tem algumas opções, tá? Quadros, destaques, visualizações e membros, que é uma opção muito importante, né? Porque, como eu falei, como o PET ele é voltado para trabalhar um trabalho coletivo, nessa área de trabalho a gente vai poder compartilhar o trabalho com diversas outras pessoas. Então, a gente pode, se quiser, entrar aqui nessa aba de membros e adicionar diversos colegas, tá? Da mesma forma que eu falei antes, a gente pode convidar pessoas de diversas formas.
Nesse botão aqui em cima, a gente pode convidar membros da área de trabalho. Eu posso clicar nesse botão e sair adicionando aqui os e-mails das pessoas, tá? Eu vou poder simplesmente colocar o e-mail de alguma pessoa aqui, a pessoa vai receber o e-mail lá, vai entrar no Trello, vai fazer o cadastro e já vai ingressar na área de trabalho diretamente. Eu posso criar um... Rafael? Oi? Eu posso fazer uma pergunta no meio? Pode sim, claro. Se a gente tem um conjunto de projetos dentro do PET, não seria interessante, talvez, eu ter um grande, como o PET ADM e o FRPF não fosse exatamente cada um dos grupos, e eu ter um grupo por projeto? Porque Pode justamente para poder liberar esses acessos, eu poderia liberar, por exemplo, pequeno empreendedor, e eu convido lá um conjunto ou alguns empresários que fazem parte deste projeto. Então, eu poderia liberar somente para este grupo. É assim que funciona? Ou ele tem subgrupos? Então, como eu falei, a gente pode fazer, professora, eu posso dizer que pode. Vai depender muito da forma como vocês preferem organizar. Porque logo depois que a gente vai criar a área, a gente criou a área de trabalho aqui, né? O próximo nível de detalhamento são os quadros. Então, na nossa área de trabalho grátis, que é essa que a gente está trabalhando aqui, e é suficiente, porque, inclusive, a gente pode criar mais de uma área de trabalho, a gente vai poder trabalhar 10 quadros por área de trabalho. Então, o que é que a gente pode pensar? A gente poderia, é uma opção, criar uma área de trabalho por PET e criar, por exemplo, um quadro por projeto, um quadro por atividade, ou, se eu quiser, eu posso criar uma área de trabalho por projeto. E aí, dentro desse projeto, de cada área de trabalho, eu vou ter outras 10 quadros que eu vou poder trabalhar. Vai depender muito, professora, do nível de detalhamento que vocês querem dar e do grupo de pessoas. Se cada projeto, né, ele tem um grupo de pessoas diferentes que vai estar lidando com temas diferentes, pode ser uma boa opção criar uma área de trabalho para cada projeto. E aí vocês vão ter liberdade. É muito viável. Se, por exemplo, num projeto X, eu vou ter um grupo de pessoas específicos que não vai estar envolvido, não tem interesse, e não é interessante que interaja com o projeto Z e outro grupo de pessoas ali. Perfeito, então, muito obrigada. Nada, professora. Isso vai muito, como eu falei, de como vocês preferirem, como for a melhor dinâmica de trabalho. Mas aí, voltando aqui, a gente pode convidar membros da área de trabalho diretamente por e-mail, eu posso criar um link e enviar para a pessoa diretamente, a pessoa vai receber o link, vai entrar aqui, e aqui a gente vai poder visualizar toda a lista de membros. Mas vamos voltar lá para a nossa área inicial aqui do Trello. Eu falei que a gente vai, no Trello, fazer uma sucessão de classificações do nosso trabalho, né? Essa aqui já foi a primeira. PET, ADM e UFRPE, que poderia, inclusive, ser, como a professora sugeriu, um projeto específico do PET. Pode ser também. A próximo nível de classificação vai ser criar quadros. E um quadro no Trello, né, assim, a gente pode fazer uma analogia, assim, grosseiramente, entre um quadro do Trello e, por exemplo, uma pasta de trabalho do nosso computador. Tá? Então, no nosso computador, a gente tem, no nosso smartphone, a gente tem diversas pastas, né? Nossos arquivos e documentos, eles são organizados em pastas, em diretórios. Um quadro do Trello pode ser entendido como algo do tipo, tá? Só que a gente, no quadro do Trello, obviamente, a gente vai ter, eu acho que infinitas outras, muito mais outros recursos para trabalhar. Como eu falei, na área de trabalho grátis, que é o nosso caso, a gente tem uma limitação de 10 quadros, tá? Mas vocês vão ver que são diversas possibilidades. E à medida, por exemplo, que esses quadros eles vão enchendo, que a gente vai atingindo esse limite, a gente pode criar outras áreas de trabalho com outros quadros, tá? Eu não conheço limitação à participação em áreas de trabalho, mas sim em relação a quadros. Mas vamos lá, vamos criar o nosso quadro aqui.
Eu vou fazer um exemplo com vocês para ficar um pouquinho mais prático do meu exemplo pessoal de trabalho da UFRPE, tá? Como eu falei para vocês, eu sou membro, né, da Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN. E aí eu vou dar esse exemplo da PROPLAN, tá? Que não pode ser algo que não seja tão próximo de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. E aí vocês também já vão fazendo esse exercício, né? Do que eu apresentar aqui, vocês já podem ir refletindo sobre como aplicar na atividade de vocês, não apenas do PET, mas também na atividade do dia a dia, da sua graduação, do que você vivencia. Vamos lá. Eu vou criar um quadro e eu vou botar aqui o título de Pró-Reitoria de Planejamento. Eu estou dando o meu exemplo aqui de que eu quero organizar as minhas atividades de trabalho, tá? Pró-Reitoria de Planejamento onde eu atuo. Eu posso estabelecer uma tela de fundo. Vocês podem ver que aqui eles já dão alguns exemplos, né? Podem ser algumas imagens, podem ser algumas fotos. E o que eu queria ressaltar, o aspecto visual no Trello, ele é muito importante, né? Não é um simples perfumaria ou algum capricho. Como a gente vai trabalhar com muita informação no Trello, o aspecto visual ele vai nos ajudar a reconhecer as informações de uma forma mais rápida, né? Gerenciando melhor o nosso tempo. Eu vou botar uma foto aqui aleatória, tá? Mas o ideal é que eu botasse, por exemplo, aqui a logo da PROPLAN ou a foto do prédio da PROPLAN, algo que me fizesse reconhecer a Pró-Reitoria de Planejamento. Eu posso cadastrar uma visibilidade para esse quadro, tá? Isso aqui é uma configuração extremamente importante, quando a gente vai cadastrar um quadro. Ele pode ser um quadro particular, que aí, nesse caso, eu deixo restrito aos membros desse quadro. Por quê? Na área de trabalho, eu posso ter um conjunto de pessoas, tá? Um conjunto de 20 pessoas, por exemplo. Cada quadro, ele pode ter membros específicos, então eu posso fazer isso também, tá? Eu posso ter uma área de trabalho que tenha 20 pessoas, mas eu posso ter um quadro que só tenha 4 membros, 5 membros, aquele grupo específico ali de pessoas. Caso eu deixe a visibilidade desse quadro particular, apenas os membros do quadro podem ver e editar aquele quadro. Então, se são informações ou sigilosas, ou elas têm que estar restritas àquele grupo, é interessante a gente colocar particular. Se não for esse o caso, se a gente puder compartilhar as informações, a gente pode deixar a visibilidade área de trabalho, porque aí todas as pessoas que estão na área de trabalho do Trello vão poder visualizar, vão poder entrar no quadro, vão poder editar também. Outra forma de visibilidade é deixar público. Mas quando a gente coloca público, não quer dizer que todos vão editar, mas todos na internet podem ver. Então, se a pessoa, por exemplo, esse quadro for público e alguém pesquisar no Google, a pessoa pode achar até o quadro. Ela vai poder visualizar as informações, mas não vai poder editar. Só vai editar quem está no quadro. Eu vou deixar aqui a área de trabalho, por exemplo, e a gente vai criar o quadro. Quando a gente cria, vocês perceberam que a tela já mudou. A gente já entrou no quadro, tá? Então, eu tinha aqui eu tenho a minha área de trabalho do PET ADM. Vocês percebem que já entrou o meu quadro aqui, Pró-Reitoria de Planejamento, com aquele fundo que a gente colocou, e eu tenho a possibilidade de criar outros quadros aqui, até o máximo de 10. Quando eu entro aqui no meu quadro, vocês percebem que a tela também já é diferente, já está com o fundo, eu já consigo reconhecer. E aí, olha só que interessante, né? Veja como o Trello, gestão do tempo e Trello estão intimamente relacionados. Por padrão, o Trello já apresenta 3 listas rascunho, né, que eu posso trabalhar com elas ou não, que fazem muita relação ao Kanban. Né? Kanban, que é uma metodologia que quem é de administração tem muito mais contato do que os demais. Né? Para quem não conhece, o Kanban, né, é uma metodologia, um método, é uma forma de gestão que é chamada de gestão à vista. A gente consegue fazer o acompanhamento do nosso trabalho visualmente. Né? Então, nasceu no Japão e é muito comum a gente ter organizações, empresas, não apenas empresas, né, mas organizações públicas também que trabalham com Kanban, a gente ter na parede, né, inicialmente a gente não tinha painéis virtuais, eram painéis físicos,
E a gente tinha todo o trabalho ali identificado visualmente por cores, por cartões, por cartelas, né, que cores diferentes. A gente identificava as atividades que já tinham sido concluídas, já estavam em andamento, ou ainda estavam em atraso, enfim. Por padrão, o Trello já apresenta aqui um rascunho de Kanban, se eu quiser. Então, vocês já podem perceber que num quadro, eu vou trabalhar com listas. Então, a gente tem aqui 3 listas, e eu posso adicionar outras listas também, tá? Dentro de um quadro, a gente não tem limitação de listas, eu não conheço limitação, a gente vai poder criar quantas listas a gente quiser. Dentro de cada lista, eu vou poder criar cartões, e a gente também não tem limitação de cartões. Então, eu posso criar quantos cartões eu tiver interesse e quiser trabalhar aqui. Então, vamos recapitular. A gente tem no Trello uma área de trabalho, a nossa primeira classificação, delimitação do trabalho. Então, a nossa área de trabalho aqui, o exemplo é o PET, ADM e o FRPE. Dentro da área de trabalho, eu vou criar quadros. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um exercício da Pró-Reitoria de Planejamento. Então, eu tenho esse quadro aqui. Dentro do quadro, a gente tem as listas, que a gente pode ver essas colunas, né, mas elas são listas. E dentro de cada lista, a gente vai trabalhar com cartões, que aí dentro do cartão é que aí tudo vai acontecer. É o que mais interessante a gente vai poder trabalhar. Então, essa aqui é uma sugestão do Trello, né? Então, vocês já podem perceber que eu posso, se eu quiser, definir atividades a realizar, a fazer, atividades que eu preciso começar a realizar. Eu posso trabalhar com atividades aqui, cartões, que já estão em andamento, então aquilo que eu já comecei, mas ainda não terminei, e posso trabalhar com atividades, ou ações, ou projetos, ou metas que já estão concluídas nessa lista aqui. Mas esse aqui é só uma sugestão, tá? Vamos dar uma limpada aqui, que a gente vai começar a trabalhar agora, de fato, com esse exemplo. Então, vamos lá. Eu vou querer trabalhar um exercício com vocês, Pró-Reitoria de Planejamento, que é o meu dia a dia, tá, de trabalho, lá na Pró-Reitoria de Planejamento da UFRPE. Eu vou colocando aqui, a gente vai conversando e vocês vão raciocinando, vocês vão tentando pensar nas atividades de vocês, tá bom? Quando vocês forem construir os quadros de vocês, a área de trabalho do PET, vocês já vão ter uma ideia melhor de como construir. Porque muitas vezes a pessoa abre o Trello, olha para essa tela aqui, poxa, o que é que eu vou fazer? Por onde é que eu começo? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, mas vocês vão poder visualizar aqui. Vamos lá. A classificação, após a classificação do quadro, né, eu vou dar uma delimitação da Pró-Reitoria de Planejamento. A seguinte é nas listas. E no sentido da Pró-Reitoria de Planejamento, uma das formas de a gente fazer outra classificação é do escopo de atuação da Pró-Reitoria. E a Pró-Reitoria de Planejamento, ela tem algumas áreas de atuação, eu vou colocar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, planejamento estratégico. É uma das áreas de atuação da Pró-Reitoria, tá? É um foco de atuação. Aí você já pensa, olha, eu poderia, você é um aluno de graduação, você é uma aluna de graduação, de administração, eu estou no 5º período. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia criar um quadro para que, 5º período, eu poderia fazer uma lista para cada disciplina, quem sabe. Se eu estou no PET e eu estou trabalhando com as atividades de extensão do PET, eu poderia criar um quadro de extensão ou atividade de extensão, e para cada lista eu poderia botar um projeto de extensão. Enfim, vocês aí vão maquinando também. Isso vai muito do usuário, vai muito de como você quer trabalhar. Vamos lá, voltando para planejamento. Uma outra área de atuação da Pró-Reitoria de Planejamento é a gestão de processos. Gestão de riscos. Vou adicionar outra lista aqui, ó, a gente tem esse botãozinho, eu vou botar aqui gestão de indicadores. E por aí vai, a gente tem outras áreas de atuação na ProPlan, né? Eu poderia aqui, indefinidamente, colocar lá para frente. Vocês vejam que eu já estou organizando aqui, tá bom? Então, o que é planejamento estratégico, eu vou trabalhar nessa lista aqui.
o que é gestão de processos nessas e por aí vai. Eu estou organizando o meu trabalho. Lembra que eu falei no início? O Trello ele vai lhe ajudar a organizar o seu trabalho, o seu estudo, o que quer que você deseja e qual seja a sua necessidade. No caso de uma lista, né, quando eu trabalho uma lista, a próxima classificação é a de cartões. Tá? Então, eu vou dar, ainda restringir o escopo. Então, se eu tenho um planejamento estratégico aqui, eu posso colocar o planejamento estratégico institucional, que é o PDI da UFRPE. PDI UFRPE 2021-2030. Então, no meu contexto de planejamento estratégico, eu tenho uma das demandas, um dos focos é o planejamento estratégico institucional da universidade, é o PDI UFRPE. Então, tudo que eu validar com PDI, eu posso concentrar nesse cartão aqui. Mas eu tenho também o planejamento estratégico setorial. Vamos lá aqui, vamos dar um exemplo de departamentos acadêmicos. Porque a Proplan, além da Pró-Reitoria de Planejamento, ela fomentar o planejamento a nível institucional para toda a universidade, ele fomenta o planejamento setorial também, em departamentos, em pró-reitorias, em departamentos administrativos. Então, eu tenho aqui um cartão para planejamento setorial, departamentos acadêmicos. Eu posso ter um planejamento setorial para pró-reitorias. Eu posso colocar um cartão especificamente aqui para acompanhamento de resultados. Vocês viram que na minha apresentação, atualmente, né, eu atuo como membro do Departamento de Planejamento e Acompanhamento. Então, a gente faz todo o acompanhamento da estratégia da organização também. Pode ser outra demanda aqui. Eu posso colocar aqui desenvolvimento de ferramentas, metodologias de planejamento, que a gente faz o fomento. Tá? Acho que já deu para entender um pouquinho aqui. Então, a gente vai poder fazer uma classificação ainda maior desse escopo. Tá? Eu vou poder fazer isso para toda a gestão de processos aqui, para a gestão de risco, para a gestão de indicadores, né, que são demandas, são atividades que são trabalhadas por outros colegas que fazem parte da Pró-Reitoria. Tá? A Proplan, ela tem um departamento de planejamento e tem 4 outras coordenadorias com diversos outros campos de atuação. Então, o ideal é que para cada lista a gente tenha todos os cartões, todas as atividades. Tá? Aqui, a gente já tem uma área de trabalho, PET, ADM e UFRPE. A gente tem um quadro, que é a Pró-Reitoria de Planejamento. Lembrando que isso aqui que está na tela para vocês é um quadro. Eu posso criar outros 9. Então, imagine a quantidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. Tá? Se com um quadro eu posso criar infinitas listas, infinitos cartões, multiplique por 10. O que é que a gente pode trabalhar numa área de trabalho grátis. Na área de trabalho com a licença paga, uma licença premium, a gente não tem nem limitações de quadro. Então, as possibilidades são quase infinitas. Vamos lá. Então, a gente tem, na nossa lista aqui de planejamento estratégico, a gente tem diversas cartões, diversas atividades. Eu tenho planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico setorial de departamentos acadêmicos, setorial, acompanhamento de resultados, desenvolvimento de ferramentas, tá? Lembra que eu falei que o aspecto visual do Trello ele é muito importante, né? A gente tem uma fluidez ao trabalhar com o Trello. Então, a gente pode, à medida a depender da necessidade, a gente pode fazer a migração, a movimentação entre listas. A gente pode movimentar cartões dentro de uma mesma lista. Eu posso, por exemplo, pegar um cartão de uma lista e colocar numa lista diferente, e aí faz sentido, né? Lembra que a gente tinha as listas de a fazer, em andamento e concluída? Então, eu vou cadastrar uma atividade no a realizar, né? Eu tenho que realizar uma determinada atividade, eu ainda não comecei. Eu vou colocar na lista.
Quando eu já estou realizando, quando ela entrou em andamento, eu vou pegar essa atividade de uma lista e vou passar para esse cartão. Eu vou tirar de uma lista e vou passar para o próximo. Continuo trabalhando o cartão. Quando ela for concluída, eu vou poder passar para outra lista também, tá? Uma coisa muito interessante é que aqui a gente está trabalhando com... A gente ainda tem pouquíssima informação no Trello, tá? Mas vocês vão perceber que ao longo do tempo os quadros vão ficando mais feios, as listas, os cartões vão ficando maiores, e é comum, acontece, e a gente terminar se perdendo. A gente está mexendo aqui, eita, o meu cartão sumiu. Onde é que foi parar? Cadê aquela lista que estava ali? A gente consegue rastrear, de certa maneira, a movimentação dessas informações no Trello. Então, aqui nesse botãozinho que tem os 3 pontos à direita, logo aqui no canto direito, perto desse botão de compartilhar, eu posso clicar e vou entrar no menu do quadro, tá? E aqui vão ter diversas opções. A gente vai ver aqui em atividade. Se eu clicar em atividade, a gente vai conseguir rastrear tudo que aconteceu dentro do quadro, tá? Então, vocês podem ver aqui que Rafael moveu o cartão Planejamento Estratégico Setorial, departamentos acadêmicos de gestão de indicadores para planejamento estratégico, né? Ele está dizendo aqui que há 1 minuto atrás eu tirei o cartão de uma lista e botei em outra. Então, isso aqui é importante para a gente não perder as informações, porque isso pode acontecer, isso acontece muito. A pessoa está trabalhando sem querer, aperta num botão que não estava muito atento ali, o cartão foi para uma outra lista, e aí, onde é que está? Você consegue rastrear a atividade aqui. Mas vamos lá, por enquanto aqui a gente só está cadastrando, organizando o nosso trabalho, mas a dinâmica, ela acontece muito dentro de um cartão, que aí é onde os recursos do Trello, eles realmente ficam muito mais evidentes. Eu tenho aqui todos esses cartões, eu vou pegar esse aqui. Desenvolvimento de ferramentas, metodologias de planejamento, tá? Vou pegar esse cartão para a gente começar a trabalhar os recursos de um cartão que deixa mais evidente o recurso do Trello como um todo, tá? Eu cliquei dentro do cartão, desenvolvimento de ferramentas, metodologias. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Tá... Tudo perfeito. Qualquer dúvida que pode falar. Eu falei, eu vou devagarinho, porque eu sei que muita gente não tem dificuldade, tem gente que não conhece, mas vocês vão ver que a gente vai dar um start aqui no Trello, todo mundo vai ter uma visão geral e depois vai ter a oportunidade de se aprofundar e como toda ferramenta digital, como toda ferramenta que a gente trabalha, a gente só vai ter o bom uso com o uso. Então, não adianta a gente participar de uma oficina como essa, de uma palestra, assistir um vídeo no YouTube, um tutorial, se a gente não aplicar, né? A prática é que vai fazer com que a gente utilize a ferramenta com toda a sua potencialidade, tá? Vamos lá. Eu entrei aqui no cartão desenvolvimento de ferramentas, metodologias de planejamento, que é uma atividade minha do meu dia a dia, né? Como administrador da Proplan, a gente precisa fomentar planejamento, e uma das formas é o desenvolvimento de ferramentas, de metodologias de planejamento, orientação. Esse cartão, vocês podem ver que ele já indica aqui, ó, na lista, planejamento estratégico, tá? Vocês podem ver que aqui no centro da tela, no centro do cartão, a gente tem uma parte que se chama descrição. E ele indica aqui, ó, adicione uma descrição mais detalhada. Quando eu clico aqui, abre uma caixa de texto que eu vou poder colocar uma descrição que eu quiser, tá? Então, é importante, é interessante a gente fazer essa descrição, porque como normalmente no quadro a gente interage com diversas pessoas, nem todo mundo entende ou tem a proximidade com aquele tema específico daquele cartão. Então, é interessante a gente descrever, colocar qualquer informação relevante sobre aquela atividade, principalmente se é um projeto, né, que a gente vai estar trabalhando, se é uma atividade específica. Então, a gente pode descrever ali, fazer um detalhamento melhor, para que qualquer pessoa daquela equipe entenda do que se trata. E a gente vai poder fazer qualquer descrição aqui. Então, eu vou colocar aqui aleatoriamente esta atividade
Esta atividade faz parte do escopo de atuação dos membros que fazem parte do DPA ProPlan. E eu vou poder colocar o que eu quiser aqui para detalhar. A gente tem aqui, vocês podem perceber, vários recursos de edição de texto, né? Que é uma coisa interessante. O Trello, ele está constantemente sendo atualizado. E essa aqui foi uma atualização excelente, muito boa, porque antigamente a gente tinha uma caixa de texto e pronto, a gente escrevia, salvava e ficava ali. Hoje a gente pode fazer diversas outras edições, né? O tamanho, a gente pode botar títulos dentro desse texto, a gente pode colocar negrito, pode colocar itálico e por aí vai. Qualquer editor de texto, né? O Word ou o Google Docs, a gente tem isso, né? Obviamente, não se compara a um software de edição de texto, mas já ajuda bastante. A gente pode colocar link, pode colocar imagem, pode inserir emojis, diversas informações aqui. Então, essa foi uma adição relativamente recente, né? Tem, sei lá, acho que 1 ano no Trello, né? Desde que a gente utilizava, não tinha isso. A gente pode editar nosso texto aqui. E quando a gente salva, essa descrição vai ficar aqui no meio da tela, no meio do cartão, para poder indicar melhor do que se trata. Do lado direito do cartão, é aqui que começa, de fato, o trabalho, né? Que a gente vai começar a fazer todo o detalhamento da minha atividade. Vocês podem ver aqui, adicionar ao cartão, e a gente vai seguir a ordem, aqui. Membros. A primeira opção que a gente tem num cartão é adicionar membros ao cartão específico, tá? Porque, lembrem, a gente pode adicionar membros à área de trabalho, à nossa equipe. Então, por exemplo, se a gente tem uma área de trabalho do PET, eu vou poder botar todos os membros, se for do nosso interesse, a gente vai botar todos os membros do PET na área de trabalho. Então, a gente vai ter ali todo mundo. Eu posso adicionar membros específicos ao quadro. Então, eu estou aqui no quadro de Pró-Reitoria de Planejamento, eu posso adicionar membros específicos ao quadro. Então, daquele grupo ali de 30 pessoas, eu quero adicionar só 10, que é quem lida com planejamento, tá? Vou chegar aqui e vou compartilhar com essas 10 pessoas. E eu posso, inclusive, chegar no cartão e detalhar, especificar ainda mais. Tá? No planejamento estratégico, quem é que vai trabalhar com desenvolvimento de ferramentas e metodologias? Quando eu clico aqui em membro, vai aparecer uma lista com todos os membros do quadro. Tá? Se eu quiser, eu posso botar aqui e mostrar outros membros da área de trabalho. Então, vai ter a lista de todas as pessoas. A gente vai poder aqui selecionar a pessoa ou o grupo de pessoas que vai trabalhar com aquela demanda específica. Eu me adicionei nesse cartão e vocês podem perceber que ele já apareceu aqui membros e a minha foto, né, o meu avatar aqui. Então, novamente, o aspecto visual. A gente já consegue ver de cara qual é a pessoa que está ligada àquela demanda, tá? Então, olha isso. A gente está aqui num quadro que ele tem poucas listas e poucos cartões. Mas imagine um quadro que tem muitas listas e muitos cartões, é muita informação. Mas vejam como a gente está aqui na nossa tela, já salta aos olhos, né? Antes de eu entrar na atividade, antes de eu entrar no cartão, eu já sei quem está responsável por ela. Eu já sei, né? Quem está fazendo o gerenciamento, a professora Alessandra que está coordenando os trabalhos do PET, ela já sabe que, em relação ao planejamento estratégico, desenvolvimento de ferramentas, metodologias e planejamento, Rafael, ele está associado àquela atividade ali, está gerenciando, está contribuindo, enfim. A gente vai ter a lista aqui, vai ficar a bolinha de todos os membros que fazem parte dessa atividade específica. Então, a gente já consegue organizar aqui, tá? Futuramente, a pessoa vai poder aplicar filtros ao quadro. Então, se eu tenho um quadro imenso aqui, cheio de cartões, e eu quero trabalhar só com os cartões no qual eu estou envolvido, eu vou poder aplicar um filtro para isso. E de fora, sem abrir, eu ainda não sei muita coisa sobre desenvolvimento de ferramentas, mas eu sei que Rafael está lá. Então, Rafael é uma pessoa que pode me ajudar em relação a essa demanda. E qualquer pessoa que a gente vai adicionar aqui. Então, a gente já começa aqui a fazer o compartilhamento da atividade. Etiqueta. As etiquetas são outro recurso visual excelente dentro do Trello, porque a gente vai fazer agora uma classificação do nosso trabalho de uma nova forma visual, né, com tarjas coloridas. E a gente vai poder definir que classificação é essa, tá? Então, nas etiquetas,
a gente tem aqui uma sugestão de 6 cores, mas se eu quiser criar uma nova etiqueta, veja só quantas cores eu posso trabalhar, né? Algumas cores e outros tons. Para vocês terem ideia também como o Trello está avançando, antigamente a gente só tinha uma paleta muito simples, a gente não tinha esses tons. Eram só essas cores aqui primárias, essas mais escuras e só. Então a gente tinha que muitas vezes repetir a etiqueta com a mesma cor. Hoje em dia não, a gente pode colocar uma gradação diferente. E eu posso classificar o meu trabalho, né? Uma etiqueta, uma tarja, eu vou classificar. Então, normalmente na Proplan, né, a gente gosta muito de classificar os nossos cartões com o status de realização. Então, eu vou poder clicar aqui na caneta e definir o que seria uma etiqueta verde. Eu vou botar a etiqueta verde aqui como concluída. Tá? Essa minha etiqueta aqui verde, ela significa concluída, eu vou salvar. Uma etiqueta amarela, eu vou colocar como em atraso. Vou salvar. Uma etiqueta vermelha, eu vou botar aqui como cancelada. E a etiqueta azul, eu vou botar em andamento. Em andamento no prazo, né? Está seguindo o fluxo. Então, já ficou aqui a minha classificação. À medida que eu cadastro essa etiqueta em qualquer cartão, eu vou poder utilizar essas etiquetas para qualquer outro cartão, tá? Então, essa classificação aqui, ela se aplica para todo o quadro. Se eu quiser criar um cartão aqui, exemplo, e quiser colocar etiquetas nele, vocês vão perceber que as etiquetas estão aqui, aquelas que a gente cadastrou lá, tá? Eu não preciso cadastrar etiqueta cartão a cartão. A gente já ganha tempo. Vamos lá. Essa é uma forma, tá? Mas digamos que eu queira trabalhar, que eu trabalhe na área acadêmica. Eu faço parte de uma outra pró-reitoria, estou trabalhando com a outra área acadêmica, eu quero fazer classificação diferente, eu não quero trabalhar por status. Eu quero trabalhar aqui, que a etiqueta roxa, eu vou colocar ela como atividade de ensino. Eu vou criar uma outra etiqueta, uma verde escura. Não, vou botar essa cinza aqui, eu vou botar de pesquisa. E uma outra, essa laranja aqui, eu vou botar extensão. Foi outra classificação que eu quis dar. Isso vai da forma como eu quero organizar meu trabalho, tá? Então, vamos lá classificar, né? Desenvolvimento de ferramentas, metodologias de planejamento. Essa atividade está, digamos, hipoteticamente, em atraso. Eu venho aqui e vou cadastrar a etiqueta em atraso. Ela já entra aqui dentro do meu cartão e fora também. Aí, novamente, veja só. O trabalho, ele vai estar todo detalhado dentro do cartão, tá? Todos os arquivos vocês vão ver, todas as informações relevantes, voltadas, né, relacionadas a essa atividade, vão estar dentro do cartão. Mas perceba o aspecto visual do Trello aqui. Quem entra no quadro nem sabe sobre a demanda, pode não conhecer a demanda, mas sabe que a atividade ela está sob responsabilidade ou tem o envolvimento de Rafael e essa atividade está em atraso. De cara, bati o olho, eu já sei disso. Então, eu ganho tempo. Percebam também, né, imaginem um quadro cheio novamente, a gente tem diversos cartões com diversos status, diversas classificações, eu consigo aplicar filtros também. Então, tem um cartão cheio aqui, um quadro cheio, eu quero ver as atividades só em atraso. Né, a gente tem uma semana aí, precisa correr, precisa tirar tudo das pendências, vamos filtrar o que está em atraso, bora correr com isso, a gente já visualiza o nosso trabalho. Não, chegou o fim do ano, chegou o fim do mês, eu quero fazer relatório, eu preciso identificar tudo que a gente avançou, que a gente entregou, vou filtrar por tudo que está concluído. Eu quero fazer aqui um levantamento de tudo que eu realizei naquele mês. Você vai poder filtrar pelas etiquetas concluídas. E aí você vai ver só os cartões concluídos. Só que essa atividade aqui, ela é de gestão, tá? Ela não é ensino, não é pesquisa, não é extensão. Eu vou botar uma etiqueta aqui azulzinha, mais clara. Eu vou botar gestão. É uma atividade de gestão, é uma atividade que está em atraso. Eu consigo colocar mais de uma etiqueta, percebem?
Eu consigo colocar diversos tipos de classificação à minha atividade ali. A natureza da atividade, o status de realização dela, tá? Se vocês pensarem aí, vocês vão poder criar o que vocês quiserem de classificação, a forma como você trabalha na sua cabeça. O que é que você prefere, a forma como você quer trabalhar. Um detalhe importante é o seguinte, quando a gente bota uma etiqueta, à medida que a gente adiciona, já vai aparecendo um botãozinho de mais aqui, estão vendo? Se eu quiser adicionar outro membro, eu clico nesse mais ou nesse botão de membros. Se eu quiser adicionar uma etiqueta aqui, eu posso clicar nesse botão de mais ou no menu de etiqueta. É novamente aquilo, a gente pode fazer as coisas no Trello de diversas formas. Mas percebam, a atividade está em atraso, mas eu coloquei ali em andamento e concluir, tá? Então, eu vou botar a etiqueta concluída aqui, ó. Aí vem o detalhe. Percebam que a gente pode adicionar etiquetas, mas o Trello não é inteligente a ponto de perceber que uma etiqueta concluída, ela está contradizente com a etiqueta em atraso. Então, quando eu coloco uma nova etiqueta, principalmente em relação ao status, eu tenho que ter a perceber que eu preciso retirar a anterior, tá? Então, se eu boto a concluída, eu tiro a em atraso. A gente está falando aqui para o usuário médio, tá, gente? O uso do Trello avançado, ele possibilita automações. Então, a gente consegue programar isso para colocar, sempre que eu colocar uma etiqueta concluída, retirar uma etiqueta em atraso. A gente consegue programar isso, mas isso já é um uso bem mais avançado, tá? Trabalhando com automações no Trello, não é interessante aqui para a gente. É mais rápido adicionar concluído e tirar em atraso do que criar essas regras nesse momento, né? À medida que a gente vai tendo um trabalho mais robusto, que a gente tenha muita informação, a gente vai trabalhando com automações. Mas para quem tem curiosidade, já vá buscando, já vá pesquisando isso, porque o Trello consegue fazer muita coisa de forma automática. A gente tem aqui esse botãozinho aqui, ó, você vê que é um raiozinho, automação. E a gente pode criar regra, botões. Então, quem gosta de programação, quem está estudando aí programação, desenvolvimento de sistema de software, vai gostar dessa área aqui, porque a gente pode criar muita regra de toda essa movimentação dos recursos do Trello, tá? Então, vamos lá. Membros a gente já conversou sobre a etiqueta, vamos para a checklist. Checklist, eu acho que vocês conhecem, é nada mais é do que uma lista de verificação, né? Uma lista de checagem. Eu vou poder colocar ali todas as submetas ou subatividades ou tarefas que eu vou realizar dentro daquela atividade, tá? Eu vou clicar aqui para adicionar um checklist, eu posso deixar a checklist como título, eu posso colocar qualquer outro título. Eu vou botar aqui lista de atividades e adicionar. Então, o meu checklist, ele já entrou aqui no meio do meu cartão, tá? E aí eu vou poder adicionar itens à minha lista de atividades. Então, se a minha atividade, o meu cartão aqui, ele fala do desenvolvimento de ferramentas, eu vou fazer vou pegar um exemplo prático, né, de uma ferramenta que a gente tem na Proplan, que é o Guia de Planejamento Estratégico, né? Quem tiver curiosidade, quem quiser entender melhor um pouco como funciona o planejamento estratégico na UFRPE, na prática, pode entrar no site da Proplan, proplan.ufrpe.br. Lá a gente tem muito material interessante para quem gosta de planejamento estratégico. Uma das ferramentas lá é o Guia Prático de Planejamento. E vamos dizer que aqui a gente vai desenvolver essa ferramenta, tá? Então, eu vou botar aqui as atividades que eu preciso realizar. Então, elaborar rascunho do guia. Pesquisar documentos similares. Revisar documento. Enviar para aprovação da pró-reitora. Diagramar documento. Publicar documento, tá? Então, eu coloquei aqui algumas tarefas, algumas atividades que eu vou realizar algumas atividades que eu vou realizar para
atingir o meu objetivo, que é desenvolver a ferramenta, desenvolver o guia, o documento que quer que seja, tá? Eu criei meu checklist, adicionei os itens aqui, que a gente pode simplesmente escrever, apertar um Enter, ou escrever aqui o item e apertar nesse botãozinho adicionar. Veja só, a gente tem aqui na área de trabalho grátis, eu vou poder botar aqui, depois de publicar o documento, enviar por e-mail. Nesse item aqui, vocês podem perceber que a gente tem umas opções aqui, ó. Eu posso, na área de trabalho premium, né, que é aquela que a gente tem mais recursos, eu posso, para cada atividade aqui, eu posso atribuir atividade para um membro específico, tá? Então, se nesse cartão eu tenho Rafael, João e Maria, eu posso pegar aqui uma atividade, uma tarefa específica e atribuir a Rafael, mas isso é um recurso adicional, um recurso pago. Na grátis a gente não tem. Outro recurso muito interessante que a gente tem no pago, na licença paga, é adicionar um prazo, vocês veem nesse botãozinho no reloginho. Na grátis a gente não tem. Mas aí eu gosto de mostrar isso porque a gente pode trabalhar com alternativas, tá? Se a gente não tem um pago, a gente tem um grátis, como é que a gente faz? Eu posso colocar aqui, elaborar rascunho do guia, posso botar um traço e posso botar Rafael. Não é o ideal, tá? O ideal é que tivesse meu rostinho aqui. Mas aí a pessoa que vai entrar já vai saber que é uma tarefa que vai ser definida, vai ser trabalhada por Rafael, enquanto que pesquisar documentos similares vai ser feito por Maria. Por aí vai. Se eu quiser botar um prazo aqui, eu vou botar que Rafael vai elaborar um rascunho até dezembro de 2023. Maria vai fazer essa pesquisa até dezembro de 2023 também. Então, vejam que para tudo tem um jeito, tá? Eu tenho o meu checklist, eu tenho meus itens daqui, eu consigo colocar o membro que vai estar e consigo colocar o prazo também para a realização daquela atividade. Outra coisa interessante, do mesmo jeito que a gente tem uma fluidez entre listas e cartões, num checklist eu também tenho nos seus itens. Então, posso movimentar as tarefas, os itens dentro de um checklist. Para cima, para baixo, da forma como a gente quiser. Olha que interessante, vocês perceberam que a gente tem uma caixinha aqui, de checagem do checklist. Eu tenho 0% aqui, olha como é legal. À medida que eu vá realizando as tarefas e as atividades, o Trello automaticamente vai calculando o meu progresso. Então, de todas as atividades que eu tenho daquele checklist, eu realizei 4, ou seja, 57%. Então, eu já consigo ver aqui o radar, ele já me mostra visualmente, está vendo visual novamente, me ajudando a estar mais próximo dos meus resultados, né, dos meus objetivos, e gerenciando melhor o meu tempo. Um detalhe é que a gente também não tem limite de checklists, né? Eu acredito que a gente não tem, a gente consegue criar quantos checklists a gente quiser dentro de um cartão. E, novamente, vamos voltar, vamos dar uma olhada aqui, que a gente já consegue ver de fora do cartão, que nessa atividade, nesse cartão aqui, eu tenho um checklist com 7 itens e 4 já foram atingidos, tá? Então, se eu vejo aqui, por exemplo, que essa atividade ela está em atraso, opa, vou botar aqui ela em atraso. Vê que interessante. De fora, a gente já consegue ver que essa atividade ela está em atraso, porém, só está faltando uma atividade, uma tarefa dentro dessa ação para ela ser realizada. Então, veja só, né, eu já consigo previamente ver que, olha, do checklist que eu defini, das atividades que eu me propus a realizar, se eu atingir mais uma, se eu realizar mais uma, eu consigo estar muito mais próximo da conclusão daquela atividade. Então, a gente pode dar um foco, olha, de fora aqui, eu estou analisando todas as minhas atividades, todo o meu trabalho, eu vejo que desenvolvimento de ferramentas é uma possível pendência que eu posso resolver mais rapidamente, a depender do caso. Porque eu tenho um checklist com 7, eu já avancei 86%, só falta uma, enviar por e-mail. Então, é o foco, vai me ajudar, eu vou ter mais tempo para realizar as minhas outras atividades. Então, esse é o checklist, tá? Como eu falei, a gente pode criar diversos checklists. Se eu quiser também, eu posso só ocultar os itens já marcados, tá?
Tudo que eu realizar, que eu marcar, se eu quiser, eu posso ocultar, para dar uma limpeza, para ficar um pouco mais limpo, só vai ficar a atividade aqui que está faltando ainda não realizada. Depois do checklist, eu posso adicionar uma data a esse cartão. Então, vou poder botar minha deadline, né? Minha data de entrega. Eu vou dizer que essa atividade aqui, ela tem que ser entregue até 31 de dezembro, às 20 horas. 31 de dezembro de 2023, eu posso colocar um horário aqui. Na versão paga, a gente pode colocar uma data de início, né? Então, a gente vai ter a data né? Do início até a data de entrega. Na grátis, a gente só consegue botar a data final, não faz tanta diferença assim. E eu posso definir lembrete, né? Um prazo para lembrete. O Trello dá a opção de nos lembrar, de nos ajudar a gerenciar o nosso tempo da seguinte maneira. A depender desse deadline que eu colocar aqui, o Trello pode me enviar um lembrete na hora da entrega, 5 minutos antes, 10, 15, 1, 2 horas, ou um dia ou 2 dias antes, tá? Vou botar 2 dias antes aqui. Assim que eu salvar esse lembrete, à medida que esse prazo for checando, a 2 dias faltando para essa data ela ser vencida, eu vou receber uma mensagem, eu vou receber um e-mail. O Trello vai nos ajudar nisso também, tá? A data da entrega está aqui. Percebam que ela vem aqui para fora também, tá? Então, eu consigo visualizar a data de entrega dela. Vamos fazer um outro exercício sobre essa data aqui. Eu vou colocar essa data de entrega, hoje é dia 8 de novembro. Vamos dizer que eu tinha que ter entregue essa data hoje ao meio-dia. E eu queria esse lembrete um dia antes, vamos botar assim, e vou salvar. Veja só, veja como eu não fiz nenhum tipo de etiqueta, eu não adicionei etiqueta, eu só coloquei uma data de entrega, coloquei o lembrete um dia antes, e ele já coloca essa data, esse deadline, de uma forma vermelha, tá? Ele está com a cor vermelha. Por quê? Essa é uma data que foi vencida há pouco tempo. Então, ele fica em vermelho, ele está em atraso. Percebem? À medida que, se eu chegar aqui e marcar minha data de entrega, ela vai para concluída, vai para verdinho, rapidinho, tá vendo? De fora eu já consigo ver isso também, consigo marcar e desmarcar de fora do cartão. Vermelho é quando essa data foi vencida num momento próximo. Digamos que essa atividade era para ter sido entregue dia 8 de setembro, né? Há 2 meses atrás. Ele já vai para um tom rosado, porque aí já é algo que já passou há muito tempo, né? Até desbotou. Então, ele fica numa coisa aqui mais rosa, tá? Para indicar que é uma atividade que foi vencida e já está vencida há um bom tempo. Se ela estiver próximo do vencimento, deixa eu botar aqui dia 8, nós vamos botar aqui 8 da noite, 20 horas. Como é que ele vai estar? Ele vai estar em amarelo. Ele vai indicar o seguinte: entregar em breve. O prazo deste cartão vence em menos de 24 horas. Então, é uma atenção que ele vai nos indicar aqui, tá? Vocês veem que o recurso visual, eu falei muito sobre isso. O Trello nos ajudando a perceber, a anotar os dados, né, visuais e numéricos e de imagem, né, imagéticos, para a gente ajudar a fazer a gestão do nosso trabalho. Depois das datas, a gente tem os anexos. E aqui a gente vai poder adicionar qualquer tipo de anexo que eu queira. A gente vai poder colocar arquivos de texto, arquivos em áudio, link, vídeo. Se eu colocar um link do YouTube aqui, ele já consegue colocar o videozinho ali embaixo para eu assistir. Eu consigo colocar um PDF. Então, eu posso colocar qualquer arquivo que eu quiser do meu computador aqui. Eu consigo colocar um link, né, de um site. Posso colar o link do site aqui, nessa caixinha. Ele vai entrar como um anexo aqui, tá? Aqui é importante a gente fazer o lembrete. A gente tem uma limitação, tá? A gente não tem limitação quanto à quantidade de anexos, né, tá? A gente pode botar quantos anexos a gente quiser.
Porém, cada anexo ele não pode ser maior do que 10 mega, tá? Então, para tudo a gente tem uma alternativa. Se você vai botar uma planilha, um relatório que tem muita imagem, pesado, que ele seja maior do que 10 mega, ele seja pesado, você não vai conseguir colocar no Trello. Mas aí o que é que você pode colocar? Você pode colocar no seu Drive, você pode colocar no Drive, pega o link do Drive e coloca aqui, porque a informação vai estar aqui. A pessoa vai clicar no link e vai direto para o Drive lá. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui, né, o desenvolvimento de ferramentas, eu estou trabalhando com guia de planejamento. O rascunho do documento eu vou poder colocar aqui. Se tem alguma imagem, algum diagrama que eu queira colocar no documento, achei interessante, eu posso reunir aqui no Trello. Se eu quiser, o documento, quando estiver pronto, eu posso, as versões eu vou poder adicionar tudo aqui. As possibilidades são imensas, né? Tudo que eu quiser trabalhar dessa demanda, eu posso colocar nesse cartão. Vou poder adicionar uma capa, que aí a capa é muito parecida à capa do quadro que a gente colocou. Eu posso colocar uma imagem qualquer, que seja aqui, que ele já dá. Eu posso pesquisar foto dentro do Trello. Então, se eu botar aqui planejamento, a pesquisa é em inglês, tá? Eu vou botar aqui planejamento, vou botar uma imagem aqui que diz um pouquinho sobre isso. Se eu quiser, eu posso colocar uma foto. E olha que legal. Aqui ele também já vai me mostrar, já vai é interessante que eu coloque uma foto que identifique, tá? Se é um projeto de extensão, se é uma atividade de ensino, se aquela atividade ela tem uma imagem que identifica muito aquela atividade, é interessante que você coloque. Aí você vai visualizar rapidinho, de uma forma muito, muito rápida. O mais importante que a gente tinha por hora é isso, gente. Essas são as informações principais dentro de um quadro, tá? Membros, que a gente vai compartilhar o trabalho, etiquetas, que a gente vai poder classificar por cores o nosso trabalho, checklists, que eu vou dar o detalhamento de tarefas e atividades dentro daquela ação, as datas, que eu coloco o prazo, os anexos, tá? E a gente tem campos personalizados, que a gente vai poder adicionar algumas outras listas dentro do nosso cartão, tá? Quando possível. A gente tem power-ups, e aqui, tá? A gente já está finalizando, tá, gente? O conversa de hoje, para a gente não estender muito também. Mas eu quero fazer essa provocação para vocês. Eu queria que vocês entrassem, fizessem esse exercício no Trello, né? Pensando nisso, mas eu queria plantar uma sementinha aqui. Se a gente já consegue visualizar infinitas possibilidades com isso que a gente viu aqui, né? Dentro de um cartão, o que é que a gente pode organizar dentro dos nossos quadros, as nossas listas, a gente ainda tem outras possibilidades muito maiores que se chamam os power-ups, que são aplicativos adicionais, tá? Que vocês podem adicionar a cada quadro e vão dar muitos outros recursos para vocês. Então, eu cliquei no botão de power-up ali dentro do cartão e vocês podem ver que a gente tem power-ups que vamos dizer assim, aplicativo adicional. E vamos olhar aqui as categorias. A gente tem power-ups para análise de relatórios. Então, se eu quiser realizar outros tipos de relatório dentro do meu cartão, eu posso adicionar um determinado power-up. Por exemplo, aqui, ó, Team Gantt. Para quem é de administração, já pode ter ouvido também, gestão de projetos, pode ter ouvido os gráficos de Gantt, desculpa, gente. Que é uma forma de apresentar o andamento das atividades de um projeto em blocos. Então, se eu quiser colocar um gráfico de Gantt no meu cartão, eu posso adicionar esse power-up aqui. Se eu quiser fazer uma gestão do tempo, uma lista do tempo do meu cartão, tem outro power-up para isso aqui também, o Card Time in List. Se eu quiser colocar um power-up que fala sobre vendas e suporte, né? Eu tenho outros power-ups adicionais. Eu tenho power-ups que vão fazer migração com Pipe Drive. Eu vou fazer um power-up que vai fazer uma migração, integração com
Crumble, que é um aplicativo de gerenciamento de clientes, para quem tem uma ampla, vai trabalhar com ampla gama, uma lista grande de clientes, né, gerenciamento de clientes. Então, olha a quantidade de power-ups adicionais que a gente tem. Então, a possibilidade aí vai para longe. Google Agenda. Se eu quiser fazer simplificação com a minha agenda do Google, com o Trello, eu posso fazer também. Isso aqui são recursos um pouco mais adicionais, mas assim, é simples, basta você saber usar o seu Power Up com a sua necessidade. Antigamente a gente tinha limitação, só podia colocar um por quadro. Na versão paga é que a gente tinha maior liberdade. Hoje a gente já tem, qualquer tipo de Power Up a gente pode adicionar também. O único detalhe é que alguns desses Power Ups, eles são aplicativos de terceiros, né, de outras empresas. Então, esses aplicativos, eles são pagos. Alguns Power-Ups, eles são nativos do Trello, então você vai poder usar tranquilamente. É isso, gente, né? A gente já está mais ou menos um pouco mais de 1 hora aqui apresentando, até para não cansar vocês também. Essa é foi uma apresentação, foi uma introdução ao Trello, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou fechar a tela aqui por enquanto, para a gente conversar, para alguém, caso alguém queira tirar uma dúvida, e a gente discutir um pouquinho, tá bom? Deixa eu fechar por hora aqui a transmissão. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Show. Deixa eu colocar aqui eu acho que o que todo mundo sentindo é que, caramba, eu já achava o Trello muita coisa disponível, né? Que tinha muita coisa disponível. Eu acho que eu não conhecia nem 10% do que tu mostrasse. Assim, eu uso ele o básico do básico do básico do básico. E é um mundo que tem ali dentro. Então, assim, foi incrível. A gente vai rever várias vezes para fazer tudo. Ai, mas vai ser muito bom, vai ser incrível, com certeza. E assim, Eduarda, é como eu falei, o ideal é a gente começar, porque é uma ferramenta que ela é nova para muita gente, e aí, por isso, veja só, por isso que eu quis mostrar o Trello do zero, tá? Eu estou abrindo meu profissional aqui, eu vou mostrar rapidinho para vocês, que tem um monte de coisa, aí eu não quero assustar ninguém, mas assim, às vezes tem gente que pode... Tem uma pessoa que pode olhar o Trello e, poxa, é muita coisa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar? O ideal é você começar devagarinho, né? Vai exercitando. Bote as suas atividades de trabalho, bote seu estudo. Crie um quadro com as suas atividades de aula, né? Então, eu estou no 6º período, eu posso criar um quadro lá, 6º período. Crie uma lista para cada disciplina. Crie cartões para cada seminário que você vai ter que apresentar. Um cartão para cada avaliação. Enfim, vá fazendo esse exercício, tá? E só um detalhe também que eu esqueci de falar, porque a gente falou muito no contexto de trabalho e de estudo, mas a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia pessoal de uma forma muito tranquila. Tem até um exemplo engraçado, gente. Ano passado, eu estava na UABJ, né, Unidade Acadêmica de Belo Jardim, e a gente estava conversando sobre o Trello, dessas possibilidades, tudo. Quando terminou a conversa, a gente estava voltando, a gente ia voltar para Recife, aí um professor, ele chegou do meu lado e, Rafael, que legal, o Trello é muito legal, já usa há bastante tempo. Olha aqui, aí ele puxou o celular, porque um outro detalhe é que a gente consegue utilizar o Trello no celular também, tá? Ele tem a versão mobile. Então, aqui vocês vão conseguir ver, deixa eu ajeitar esse foco aqui, deixa eu ver se eu consigo... para vocês visualizarem melhor. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui são quadros. Olha a quantidade de quadros que eu tenho na minha área de trabalho profissional. Tudo isso aqui é um quadro. Quando a gente entra no quadro, olha a quantidade de cartões. Tá vendo? É muita coisa. Então, a gente pode ter tudo aquilo aqui também. No mobile, ele é melhor para você visualizar, tá? Para trabalhar, para cadastrar, e realmente é melhor no computador.
porque fica mais fácil. Mas voltando, aí o professor chegou com o celular do meu lado e disse, olha, Rafael, o que é que eu faço? Ele me mostrou um quadro que ele tinha organizado, que era ele e a esposa dele, para distribuir as atividades de casa. Então tinha lá, lavar prato, lavar roupa, fazer feira. Ele tinha um cartão de fazer feira e tinha todo o checklist da feira dele lá, já pronto. Quando ele ia fazer feira, ele abria o Trello e estava lá, feijão, arroz, parará, parará. Então, assim, os usos são infinitos, né? Vai da criatividade, você usa a forma como quiser. Muita gente, inclusive eu, uso para organização de viagem também, né? Semana que vem eu estou de férias, eu vou viajar, minha viagem está toda programada no Trello. Coloquei os pontos turísticos que eu vou querer conhecer, restaurantes que eu vou querer conhecer, os documentos que eu vou utilizar. Então, eu vou num determinado atração turística, eu botei o ingresso lá, vai ficar tudo organizadinho. Então, pensem que a gente pode trabalhar isso também na nossa vida pessoal, não necessariamente apenas no profissional. Com certeza. Ladice levantou a mão. Pode falar, Ladice. Não, eu queria dizer que, assim, quando a gente tem uma oficina, né, e que vem com esse olhar mais aguçado de uma pessoa do planejamento, não só as ferramentas, né, que se abrem para a gente começa a ver de uma forma, assim, bem mais lógica a utilização e ajuda muito, né? Agora, eu nem ia comentar isso, mas eu quero dizer que eu vou usar agora, vou usar o Trello para botar meu marido para lavar prato. Achei massa. Adorei. Ele vai ficar com raiva de mim. Mas é isso mesmo, gente. E comece devagarinho, vão utilizando. Eu estou à disposição também, eu posso ajudar, como eu falei. Não necessariamente eu sei tudo, porque tem hora que eu abro o Trello e o Trello já mudou. Tá? Já atualizaram ali uma coisa e não sei, a gente tem que olhar. Mas, assim, se alguém tiver uma dificuldade, a professora Alessandra tem contato direto com a gente. Qualquer pessoa que quiser, que tiver uma dúvida, pode recorrer a gente também. Não apenas eu na Proplan, muita gente lá trabalha com Trello também. Então, é isso, gente. E se aprofundem, e vão utilizando, né? Pesquisem mais. Tenho certeza que pode ajudar vocês. Deixa eu só ver se foi a telinha. Pode falar, Lê. Bom, boa tarde novamente, né? Rafael, obrigada por esse Open Mind, porque é como ela disse, estava comentando, a gente fica olhando o operacional, aquilo que a gente pode usar para o acadêmico, para o trabalho, mas ele te leva a uma visão de gestão, a novas formas de pensar, novos olhares. Então, foi incrível. Eu ousaria dizer que uma das melhores palestras que a gente já teve aqui no PET. A gente está encantado, nós queremos muito usar agora, nós vamos partir já pelo nosso planejamento de 2024 no Trello. A gente quer abusar um pouquinho mais de você, te convidando para ser tipo um consultor, para dar uma olhada no nosso Trello, depois que a gente fizer. Podem contar. Para você poder dar suas sugestões, dizer, gente, por que vocês não implementam desse jeito, enfim, porque é uma ferramenta interessante demais, que tem várias formas de conectores, né? Então, você consegue entrar e ter basicamente a sua vida atrelada ao Trello, ficou meio complicado aqui, mas ligada a essa ferramenta. Então, foi fantástico. Em nome do PET, eu quero agradecer. Eu sei que também pode vir outras perguntas aqui, mas eu quero só deixar clara a minha gratidão pela sua disponibilidade, pela forma como você explicou, por tudo que você nos mostrou e nos permitiu conhecer mais dessa ferramenta e principalmente das maneiras como você implementa a estratégia, porque você trouxe isso também, é a visão de alguém que está utilizando e como pode ser utilizado, então trazendo essa ligação do teórico com o prático, do uso da ferramenta com uma vivência muito mais aplicada. A gente está, todo mundo aqui, grato demais, mas
A gente vai, provavelmente a gente vai incomodar um pouquinho mais. Não, pode contar comigo, professor. Inclusive, eu queria fazer até um convite, então. Que tal a gente pode fazer um outro momento, porque eu mostrei aqui para vocês uma pequena porção do Trello, né? Vocês viram que tinha muita coisa ali que eu não mostrei. E a gente fiz um uso aqui do Trello hipotético, né? Até interessante para o pessoal da administração, do PET, entender como esse Trello ele é aplicado na prática na universidade. Eu queria fazer um convite para vocês. Vamos marcar depois um horário para vocês irem para a Proplan, e aí a gente reúne lá e a gente mostra para vocês como a gente faz na prática na universidade, de que forma o Trello é utilizado institucionalmente. Tá? Porque a gente faz o acompanhamento dos resultados do PDI, a gente tem a área de trabalho da Proplan, então a gente pode mostrar para vocês na prática. Aí eu queria fazer esse convite, depois vocês podem ir lá, a gente vai lá na Proplan e apresenta para vocês tudo isso na prática, até para vocês terem essa vivência também de como a gente aplica a ferramenta na prática mesmo, tá? Perfeito, Rafael. Convite mais que aceito. Já queremos muito, né, Madu? Muito. Muito. E a gente fez uma visita recentemente ao Instituto IP. O pessoal nos recebeu lá e foi incrível a gente ir em loco para olhar, para observar tudo que tem. E aí, às vezes, para os alunos, eu tenho uma proximidade bem, eu diria, menos que eu gostaria, mas acho que muito boa já com a Proplan, com as pessoas da Proplan. Tive a honra de te orientar, ou na verdade, acho que você se auto-orientou, e aí eu só acompanhei, só ganhei os louros dessa orientação, mas para que os alunos de graduação possam entender de fato uma pró-reitoria de planejamento e tudo, ver o uso dessa ferramenta de forma viva dentro da instituição. Ladice, você está mais que convidada para ir lá. Saiu. Mas eu ia dizer que ela estava mais do que convidada, porque com certeza ela vai querer ir também. Então, um convite mega aceito, a gente combina uma data e vamos sim, dentro das disponibilidades de vocês, Perfeito. Com certeza. Perfeito. Acho que eu já vou deixar essa responsabilidade aí até com o Madu, para ela, já que ela tem o seu contato, para a gente já agendar. Pronto, a gente combina. Pronto, tá certo. Não sei se esse ano está muito complexo para vocês, se vocês querem deixar para o próximo ano, se quiserem mais para dezembro. Eu vou dar uma conversada com Carol para ver também. Carol, gente, é a pró-reitora de planejamento, né? Eu, como atualmente, como diretor de planejamento, eu sou substituto eventual dela. Mas aí eu preciso conversar com ela para a gente ver a melhor data, a disponibilidade e tudo. E aí a gente pega essas datas e aí depende, né? Sendo esse ano ou sendo no próximo. Porque a gente sabe, né, que a pró-reitoria de planejamento no final do ano geralmente bem corrida, é um pouco corrido. Mas talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga ainda. Como eu falei, eu vou estar entrando de férias, né? Então eu vou voltar no fim do mês, mas quem sabe a gente consiga pelo menos no início de dezembro, quem sabe? Perfeito, vamos ver. Não, a gente combina, a gente vai para fevereiro, que é quando a gente retorna das atividades, né? Porque janeiro é mês de férias, e aí a gente combina, com certeza. Tá. Perfeito. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, minha gente, além do que vocês escreveram aqui, o que vocês pretendam falar? Deixa eu ver. Acredito que não, né? Letícia está por aqui? Acho que ela escreveu, não foi? Eu só estou vendo aqui coisas, exatamente, as meninas estão tentando usar, Rebeca e Letícia estão tentando usar o Trello esse mês na gestão. A gente tem um programa que são gestores por um mês, então é uma dupla sempre de gestores que gerenciam as nossas atividades, que vão desde planejamento, mas também a parte de execução daquilo que nós temos já planejado. E elas já estão tentando usar o Trello, com certeza. Já vem, amanhã na nossa reunião, já vem coisas novas, já vem melhorias aí. Bom, eu acho que era isso, Rafael. A gente só tem mesmo a te agradecer. Madu? Isso mesmo.
Coloquei aqui um slidezinho, né, que o PET, em nome do PET, nós agradecemos imensamente a disponibilidade, Rafael, de todos que ficaram aqui com a gente, assim, é um conhecimento que não tem nem palavras, né? Com certeza vai agregar muito no PET, vai agregar muito na vida pessoal de cada um aqui. Eu tenho certeza que tá todo mundo já pensando nos quadros que vai fazer, da galera que vai colocar. Eu tô pensando até em fazer um para minha família. Então, assim. Eu achei que ia fazer um para casamento. Não? Com certeza, sim. Eu já vou aposentar minha planilha, que tá tudo bagunçado. Ajuda muito a visualizar, né, de uma forma global. É muito legal. E até legal, quando você começa construindo, que vai ficando, o quadro vai ficando mais bonito, vai ficando mais colorido, você se empolga. Ajuda muito. Ainda mais porque você pode colocar vários aspectos da sua vida lá dentro, né? Porque eu usava o Notion como bullet journal e tal. E aí eu uso o Trello para uma coisa, eu uso o Excel para outra, e a gente consegue usar o Trello para tudo, né? Então eu já vou juntar tudo, vou juntar casamento, vida, programação, faculdade, vou colocar tudo no Trello. Já tô aqui pensando mil coisas. Tenho certeza que todo mundo também tá assim, pensando no que fazer, assim, foi incrível, incrível, só agradecer realmente. Com certeza vamos marcar essa visita. E é isso, só agradecer. Muito legal, obrigada. Gente, agradeço também. Muito obrigada pela disponibilidade, pela parte incrível, super didática. É muito bom a gente ver assim na prática, porque dá para colocar o site também e ir fazendo. Tem vezes que não sabe nem onde é que clica direito. Assim, foi a didática incrível, perfeita. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite também. Precisando, estou à disposição. Muitíssimo obrigada, Rafa. De repente você volta aqui para falar um pouquinho da sua dissertação. De maturidade em projetos, olha aí. Exatamente. É o nosso especialista também em maturidade de projetos. Temos muito o que pensar para 2024. Muito obrigada, Rafael. Nada, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Aqui e estamos liberados. Cadê? Parar a gravação. Sempre me confundo na hora de parar a gravação. Agora.